Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. Ata aprovada. A terceira Câmara de Direito Público adota o sistema de voto provisório desde 2013. E nessa sistemática, os processos que tiveram o voto lançado previamente pelo relator, os integrantes da turma tomam conhecimento, votam, e aqueles em que a decisão foi unânime, que não houve pedido de destaque, eles serão, no final da sessão, terão seu julgamento tornado definitivo. E o resultado será publicado ao final. Nesta sessão, nós chamaremos apenas os processos com pedido de preferência, pedido de destaque pela relatoria por qualquer dos advogados, e aqueles em que os advogados pediram sustentação oral. E aqui nós temos vários pedidos de preferência e de sustentação oral. E eu vou chamar o de número 140 da pauta, porque o doutor Flávio Jacinto aqui presente, invocando a sua condição de maior de 60 anos, pediu preferência. Então, eu chamo a apelação civil 005-5301, dígito 91.2020, em que apelante a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMAS, e apelada Cláudia de Oliveira Coelho, da relatoria do desembargador Luciano, é o 140. Doutor Flávio Jacinto, o voto prévio lançado pela relatoria foi pelo conhecimento e provimento do recurso. O senhor, aliás, do apelado, sim, está certo, ok. Desculpa. O senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor está em 15 minutos. Senhor desembargador-presidente desta colenda da terceira Câmara, eminente relator, desembargador Luciano, desembargador Iracema, desembargador Vilauba, boa tarde a todos, aos eminentes colegas, boa tarde a todos. Pronto aí. Nesta sustentação oral, eminentes desembargadores, eminentes desembargadoras, é necessário que se destaque só, logicamente, a situação fática, até porque a situação de jurisprudência, de doutrina, não vamos cansá-los com essa discussão. Na nossa visão, a sentença deve ser absolutamente mantida na sua íntegra, porque toda a situação fática, jurídica e legal foi enfrentada pela sentença recorrida. Nós estamos tratando de um posto de gasolina, localizado ali na via estruturante, ali, naquele girador de Calcaia, um posto esse que funciona desde 1997, se não me falha a memória, e em todo esse percurso, os órgãos ambientais, tanto o municipal como o estadual, fizeram todas as exigências e todas essas exigências foram cumpridas. E o mais curioso é que tanto o órgão municipal como o órgão estadual, que é a SEMAS, aqui recorrente, concordaram plenamente com o funcionamento do posto, tanto é que liberaram as devidas licenças. Mas, para surpresa, momento depois, a própria SEMAS, desconhecendo, inclusive, a sua postura, o seu posicionamento de favorável ao funcionamento e, logicamente, à liberação das licenças ambientais, se insurgiu contra o posto, alegando que, depois de instalado, o posto passou a comprometer a saúde do meio ambiente. Isso, nesse intervalo de voltar a questionar o funcionamento do posto, havia o funcionamento através de uma liminar judicial. Nesse período,
que foi avaliada toda a situação do posto em relação ao que a SEMAS, a recorrente, acusava de comprometimento do meio ambiente, Sua Excelência, o juiz de primeiro grau, enfrentou com muita clareza em seu julgamento, dizendo que não havia nenhuma prova, a menor que fosse, que justificasse as alegativas, as alegações, o insurgimento, o novo funcionamento da SEMAS, ou seja, do órgão ambiental. Mas, embora também não seja aqui o caso de nós levantarmos essa questão de produção de prova, o mais curioso também é que a própria recorrente, a SEMAS, na época, responsável por toda a situação ambiental, dispensou qualquer outro meio de prova quando o juízo abriu o prazo para que ambas as partes dissessem qual tipo de prova queria produzir. No caso, a recorrida, na época, apresentou dizendo que era necessário que se produzisse a prova, pelo menos a prova oral, mas a SEMAS, a recorrente, disse que não havia necessidade de mais nenhuma produção de prova. E assim entendeu o juízo e julgou antecipadamente a lide. É evidente, eu volto a dizer, que realmente não se pode discutir aqui. Mas, data venha, era necessário que se tivesse determinado pelo menos uma perícia para se realmente apurar, porque não eram fatos originais da instalação do posto. Esses fatos alegados foram fatos posteriores sob a alegativa de que o funcionamento estava, me permita, Vossa Excelência, julgar aqui uma expressão comum, jogando água, jogando resíduos, principalmente derivados de petróleo, no meio ambiente. E isso foi enfrentado pela sentença e não foi provado, e não, tanto é que a sentença julgou procedente a ação, ou seja, a sentença manteve o licenciamento, manteve o funcionamento do posto. De 97 para cá, embora também não seja o caso aqui de nós abordarmos isso, mas só para efeito de ilustração, todos nós conhecemos ali a estruturante e principalmente ali o girador em Calcaia. Aquele posto grande, que praticamente é o único posto que ali, os outros são mais distantes, é um posto que funciona e ali não tem nenhum comprometimento ambiental, e muito menos aquilo que a recorrente alega, que é uma área ambiental. Ora, como é que você pode falar em área ambiental se a época da instalação, do início do funcionamento do posto, todas as licenças foram concedidas, volto a dizer, tanto pelo Poder Municipal como pelo Poder Estadual, ou seja, os órgãos ambientais. Então, Excelências, para não insistir tanto nessas questões fáticas, eu peço a Vossas Excelências que verifiquem, embora independentemente da questão já o voto provisório, mas que Vossa Excelência se dedicasse um pouco a verificar essa questão fática, essa questão probatória, porque nós estamos falando de um insurgimento da recorrente quando ela já havia antes concordado com tudo. Não é uma reclamação da origem da instalação do posto, não. Ela autorizou o funcionamento do posto e depois se insurgiu contra o funcionamento, ou seja, após a instalação do posto, dizendo. E esse surgimento, ele foi considerado pelo juízo de primeiro grau absolutamente frágil, inconsistente, porque não estava completamente desprotegido de qualquer meio de prova. Então, nesse sentido, é que nós pedimos a Vossas Excelências que verifiquem com calma, com um olhar mais jurídico, um olhar mais de justiça, e principalmente em se tratando de uma empresa que já funciona desde 97, e uma empresa que funciona num local que não há nenhuma reclamação, nem popular, nem dos meios oficiais, nem do Estado, nem do município, nem da União, nenhuma reclamação acerca de eventual comprometimento do meio ambiente. Muito pelo contrário. É um posto, é uma empresa que funciona lá com toda a sua estrutura legal e que não é agora que pode parar de funcionar. E eu até tive a oportunidade de verificar aqui, eu digo, olha, aqui era para ter surgido pelo menos uma produção de prova pericial, ou então, se fosse submetido a um órgão ambiental, vai ver o que aqui o órgão ambiental sugeria, até mesmo um TAC. Então, nesse sentido, a nossa sustentação oral é no sentido de que a sentença seja mantida na sua íntegra, com todas as vênias de Vossas Excelências, e que se realmente se produza, se distribua corretamente a justiça para que não haja prejuízo de uma empresa, de um comércio, de uma atividade
que vem sendo, inclusive, altamente útil ao próprio poder público e à própria população. Nesse sentido, eu peço que Vossas Excelências mantenham a sentença e agradeço a atenção e fiquem com Deus todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Flávio. Desembargador Luciano, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Gostaria, senhor presidente. Ou não? Gostaria de esclarecer, de falar mais uma vez do que eu já disse no voto, e separar. Tem uma questão de meio ambiente. As questões de meio ambiente não se fala hoje em direito adquirido em relação a questões ambientais. Mas essa não é a questão do processo. A questão do processo é o alvará, a renovação dele foi indeferido, e a discussão sobre o deferimento, que tem um processo administrativo que preencheu todos os requisitos, não há como o judiciário adentrar na questão do processo administrativo que indeferiu o alvará renovou o alvará de funcionamento. Então, o meu voto é no sentido de de dar provimento ao recurso, né, reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes. Eu posso ler aqui o trecho da emenda, se Vossa Excelência permitir. Direito administrativo, processual civil, ação ordinária, renovação de licença de operação ambiental, processo administrativo, inobservância de devido processo legal não configurada, violação dos princípios do contraditório da ampla defesa, ausência, ingerência do Poder Judiciário no mérito do administrativo, impossibilidade no caso concreto, recurso conhecido e provido, sentença reformada, pedidos julgados improcedentes. Na espécie, a parte autora pretende ser decretada a nulidade do processo administrativo que indeferiu o pedido de renovação da licença de operação ambiental, na medida em que não observado o devido processo legal, porquanto violados os princípios do contraditório da ampla defesa, para determinação ao fim de renovação da licença pretendida. Contudo, a documentação acostada aos autos denota que a parte autora, apelada, participou de todas as fases do processo administrativo, manifestando-se sobre os relatórios técnicos, notadamente em relação às providências reputadas necessárias pela autarquia demandada, apresentando documentos e argumentos, todos eles apreciados de forma fundamentada pelo órgão técnico responsável, não cabendo falar, pois, em inobservância do devido processo legal, nem de violação aos princípios do contraditório da ampla defesa. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo somente é admitida quando é essencial à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo, tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de indevida invasão de competência reservada ao Poder Judiciário, ao Executivo, desculpe. Precedentes, recurso e mandato de segurança 60.378 e agravo interno em RESP 1.271.057 do Paraná, o que não é o caso dos autos, uma vez que não se vislumbra qualquer atecnia ou ilegalidade do ato administrativo de indeferimento. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada, pedidos autorais julgados improcedentes com a inversão do ônus da sucumbência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Luciano. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Eu chamo o item 33, apelação civil, secas de 304554, dígito 60.2005. Apelante Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, COGER. E apelado Vital Bizarria Neto. Relatoria da desembargadora Vilauba. A doutora Rafaela Araújo Dantas Holanda Ponte está presente? A senhora é advogada do apelado, não é isso? O recurso da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos foi considerado prejudicado. Eu acho que esvazia, né, a pretensão da senhora de fazer a sustentação oral. Esvazia, excelência. Né? Ok. Sim. Obrigado. Obrigada a todos. Boa tarde. Proclamo o resultado. Recurso prejudicado. O 37, a apelação remessa necessária 0239316, dígito 93.2020. Remetente ao direito da 7ª Vara da Fazenda Pública,
Apelante apelado, município de Fortaleza. Apelante apelado, Clínica Médica e Odontológica, Saúde, Inclusão, Medicina. Sim, Saúde. Da relatoria da desembargadora Vilauba. Doutor Pedro Eleutério de Albuquerque, presente? Igor Frota Moreira. Ok. O senhor não consta aqui na relação dos advogados. Eu falei com o doutor David antes, porque teve um errinho, só no envio da sustentação oral. Mas é esse Eu não processo entendi. mesmo. Teve um errinho no envio do nome da sustentação oral, mas é esse processo mesmo. Eu falei com o doutor Certo. David antes. Não, eu estou dizendo, o nome do senhor não consta aqui como advogado. Na procuração, que o senhor Não, confere? pelo menos Sistema? aqui, na Se for o caso, autuação. eu posso juntar depois, não tem problema. Pode ser? Excelência permite? Peraí, eu não entendi. O Se senhor não for- tem procuração nos autos? Vamos verificar. Por gentileza. Porque esse processo é de 2020, provavelmente não esteja. O senhor permite fazer a sustentação oral e juntar a Mas procuração? o senhor não é advogado habilitado. É porque eu entrei no escritório depois, excelência. Se a excelência permite juntar o seu Eu, estabelecimento? eu acho que não. Não, Da certo. sessão. O senhor fazer a sustentação sem nem estar habilitado no processo. Não, O senhor pediu para fazer a sustentação oral, foi deferido, o senhor está aqui. O senhor deveria ter verificado o processo, o senhor Perfeito, estava excelência. habilitado. Tá Perdão, certo? excelência. Perdão. Então, proclama o resultado. Apelação da clínica médica e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Apelação do município não conhecida. Eu chamo o item 55, agravo de instrumento. 064-1504, distrito 26.2022. Agravante Estado do Ceará. Agravado José Everton Alves Lucas. Da relatoria da desembargadora Iracema. Doutor Luciano Azim Rocha, está presente? Presente. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, o senhor tem 15 minutos. Obrigado, boa tarde. Cumprimento os senhores desembargadores e desembargadoras. Estendo os cumprimentos aos amigos advogados e membros dessa Câmara. Trata-se de um agravo de instrumento impetrado pelo Estado contra a decisão do juiz de primeiro grau que concedeu tutela de urgência ao autor da ação declaratória. Inicialmente, senhores, é importante frisar que o agravante, em sua contestação no processo principal, nas folhas 224, defende que há ilegitimidade passiva do Estado, esclarecendo que o edital, nas disposições preliminares, nas folhas 31, impede que o Estado altere a correção da prova do candidato ou resultado da etapa em questão. Por fim, o agravante diz que é imperiosa a exclusão do Estado do polo passivo da demanda, reafirmando esse pedido na peça inicial do presente agravo de instrumento, nas folhas 11. Da mesma forma, no mesmo pensamento, apesar do autor colocar o Estado como polo passivo naquele processo, a fim de evitar posterior alegação de nulidade após a contestação, o autor, em sua réplica, diz que não se opõe à exclusão do Estado da lide, tornando assim controverso a exclusão do Estado. Entendo que o presente agravo de instrumento restaria prejudicado, visto que o agravante não mais participará do processo principal. Assim, pelo fato novo aqui apresentado, e pelo desinteresse das partes, autor e Estado, na permanência do Estado no processo, o autor requer que Vossas Excelências reanalisem o processo, reanalisem o presente recurso com esta informação, não conhecendo o mérito atiniente à revogação da tutela provisória concedida pelo juiz Acó. Dito essa informação inicial, senhores desembargadores e desembargadoras, passa a proteção do remédio processual. A defesa do autor terá como foco a necessidade da manutenção da tutela provisória concedida para que o candidato continue no certame. No entanto, é importante que se teça os seguintes comentários. Primeiramente, que a manutenção da tutela de urgência não trará tumulto ao processo
do certame, visto que não há restrição do número de vagas no cadastro de reserva. Desta forma, a manutenção do remédio processual não modificará o rol de aprovados do certame. Assim, senhores desembargadores e desembargadoras, esse é o momento oportuno para se fazer justiça, mantendo a tutela de urgência. Na peça inaugural, o autor explica de forma detalhada os motivos de procurar a justiça para ter seus direitos reconhecidos, a saber, o descaso com os recursos administrativos para reavaliação da correção de suas peças, tendo em vista que, em certo momento da correção, foi desconsiderado tudo que estava escrito. Nas provas dissertativa e oral, existe uma margem maior para que o avaliador se valha das suas impressões. Justamente por essas razões, tais etapas devem adotar critérios de avaliações e correções mais objetivos, a fim de evitar a violação ao princípio da isonomia. No recurso administrativo, o autor explica ponto a ponto os erros da banca na correção de suas peças. No entanto, recebe uma resposta genérica e sem convencimento. É importante informar que um parecer da banca foi criado após o ajuizamento da ação principal, com o propósito de justificar a decisão arbitrária que culminou na eliminação do autor na fase discursiva, onde, na verdade, repito, a resposta primária da banca foi de forma genérica. Nesse ponto, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que a motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dá-se-ia ensejo para que fabriquem, forjem ou criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. De sorte que, havendo afronta ao princípio da motivação prévia e concomitante, impõe-se a atuação do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade. É nesse ponto que a tutela de urgência vem proteger o autor dos abusos e arbitrariedades da banca, visto que, por toda peça processual, o autor não questiona o mérito da avaliação, mas sim a ausência do mérito no que se refere aos quesitos apontados no espelho, tirando aquela ideia que o agravante fala que o judiciário não pode intervir nas provas de concurso público. Então, diferente do que o Estado e a Fundação Carlos Chagas aduzem, o autor não quer que o judiciário substitua a banca. O desejo do autor é que o judiciário intervenha para evitar o abuso do ente administrativo. Assim como ao judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da administração que apareça de forma frontal, como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe igualmente fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desdobrar dos limites de liberdade que assistam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária. São palavras do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, que embasa os argumentos acima ditos. O motivo de se manter a tutela de urgência está descrito no próprio artigo que trata a medida. O artigo 300 diz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Senhores, no presente agravo do instrumento, o Estado diz que não estão presentes tais requisitos. Está nas folhas 10 do agravo. No entanto, na peça inicial, ficou demonstrado que o agravado tem o direito de ter sua prova corrigida dentro das normas do edital e de forma clara, podendo ser aproveitadas as questões como um todo ou parte dela. É o que se espera da banca examinadora. Esse direito foi retirado do candidato quando a banca deixou de apreciar toda a questão, criando uma discricionariedade pessoal sem observância das normas dos certames. Quando o autor procurou a banca examinadora,
em recurso administrativo, teve uma resposta genérica e sem fundamentação, o que gerou insatisfação do autor. Dessa forma, a probabilidade de direito é latente e deve ser visto, analisado e decidido por Vossas Excelências. Caso contrário, o autor não terá a quem recorrer das decisões arbitrárias da Fundação Carlos Chagas. Há também o perigo do dano, pois caso o candidato não continue no certame, as provas que estão por vir não serão repetidas. Desta forma, a oportunidade do candidato que o candidato tem de demonstrar sua capacidade para o cargo não será analisada pela banca. Possivelmente, o Estado não fará outras provas somente para o autor, que ficará prejudicado pela falta de oportunidade, a oportunidade perdida. Assim, revogar a tutela de urgência é tirar o direito ao acesso à justiça, é dar ganho de causa ao agravante sem que o devido processo seja realizado. Note, senhores desembargadores e desembargadoras, que manter a tutela de urgência não trará prejuízo nenhum ao Estado, tampouco aos demais candidatos, eis que não há restrição do número de vagas do candidato de reserva. Ao revés, na hipótese de procedência, o candidato estará prejudicado na participação das fases subsequentes. E também poderá haver prejuízo econômico para o Estado, que terá de arcar com os custos de realização de reabertura de novas fases dos certames apenas para a avaliação do autor, caso esse seja vitorioso na demanda de juízo de piso. Por último, ao risco ao resultado útil do processo, em caso de revogação da tutela de urgência. Pois, se no final do processo o autor tiver seus direitos reconhecidos, esses, na verdade, não sairão do papel, pelos fatos narrados anteriormente. O Estado não vai fazer novo certame para atender o autor. Existe um concurso em andamento, onde aqueles que logram êxito em uma fase, que é o caso do agravado, passam para outra fase. Com a demora do judiciário em julgar o mérito, o agravado corre o risco, claro, de não mais ser aceito pela banca, sob o argumento de que o concurso não poderia retroagir para atender somente ele, o que realmente é compreensível. Desta forma, a demora no julgamento traria grande prejuízo ao requerente, de forma irreparável, e acarretaria em uma outra lide no judiciário. Diante do exposto, fica clara a fumaça do bom direito e o perigo da demora, requisitos necessários para o pedido da tutela de urgência, instrumento importante para evitar o dano irreparável ao agravado. Excelências, o candidato ao agravado logrou o êxito na aprovação das demais fases subsequentes realizadas até o momento, quais sejam inscrição definitiva e prova oral, o que reforça a aptidão para o cargo de defensor público, não sendo razoável a revogação da tutela provisória antes da análise exauriente do mérito pelo juiz de primeiro grau. Egressos julgadores, muitas pessoas levam boa parte de sua vida estudando para passar em concursos públicos, para depois se depararem com correções fora dos critérios do espelho, com desculpas muitas vezes infundadas de que trata de discricionalidade do avaliador. É por esse motivo que o autor procura amparo jurídico na tutela para evitar a perca de uma oportunidade, a oportunidade de sua vida. Por todo exposto, pugna-se pelo conhecimento do agravo de instrumento e seu desprovimento. Nesses termos, rogas deferimento. Aqui encerro minha defesa e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Luciano. Desembargador Iracema, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Nós já tratamos sobre esse assunto, e esse aqui não é para o judiciário, que é para fazer o edital, é que é ali o concurso, eu mantenho o meu funcionamento. Ok. Procura o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 82, os embargos da declaração civil 0633522 de 58.2022. É apenas pedido de preferência. Embargante Alexandra Targino Sá. Embargado Estado do Ceará. Relator do desembargador Iracema. Procurando o resultado, recurso conhecido e desprovido. O item 102, apelação civil 005-1341 de 72.2021, em que apelante município do Crato
E apelada, Luísa Lucineide Correia Lima. O advogado Fernando José Pinto da França Filho está presente? Doutor André? Bom, o advogado não está presente. Processo da autoria das embargadores acima. Proclama o resultado. A Câmara decidiu conhecer da apelação para negar o provimento, alterando a sentença de ofício unicamente para postergar a fixação dos honorários sucumbenciais. Eu chamo o item 125, apelação remessa necessária 006-2813, dígito 15.2017. Remetente, juiz de direito da terceira vara civil da comarca de Sobral. Apelante, Comercial Ximenes Limitada. E apelado, município de Sobral. Relator de embargador Luciano. O advogado Breno Silva Correia está presente? Advogado não está presente. Vou proclamar o resultado. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação conhecida e desprovida. Eu chamo o item 130, apelação civil 092-1713, dígito 73.2014, em que apelante Tuboarte Indústria e Comércio Limitada, ME, e apelado do Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Luciano. O advogado Hugo Cordeiro Barbosa está presente? Advogado ausente. Proclama o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 140. Já foi. O item 156, apelação civil 005-0585, diz 32.2021. Apelante Fênix Participações e Gestão de Negócios Limitada. E apelado do município de Beberibe, da relatoria das embargadoras da SEMA. O advogado Danilo Portela Silva está presente? Sim. Doutor Danilo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispense. Então, o senhor tem 15 minutos. Boa tarde, doutores e embargadores. Boa tarde a todos presentes. Eu vou tentar na matéria fática, matéria de direito, acho que não é tão assim, mas esse processo ele tomou alguns contornos que a gente não esperava. A gente entrou com um pedido administrativo de imunidade tributária, referente à integralização do ITBI, e o município ele informou que, no parecer dele, de que a empresa deveria gerar alguma receita com a propriedade para que ofereça o benefício. Então, ele impôs a gente um requisito que não existe determinação legal. Então, a gente entrou com um processo, com dado de segurança. No mandado de segurança, nós não entendemos inicialmente que o direito líquido e certo estava conforme o juiz determinou a liminar. Ele não aceitou o direito líquido e certo porque a gente não juntou um dos contratos sociais que demonstrava o terreno, o imóvel objeto do mandado de segurança. Com isso, ele não deu a liminar e baseou a decisão ele baseou a decisão de que deveria desconsiderar esse documento e que não teria um imóvel a ser integralizado. Porém, ele ainda determinou que fosse pago o excedente. Então, isso aí gerou um pouco de satisfação, porque na medida que a gente tem uma decisão que não levou em consideração o documento, a gente julgou posteriormente, mas ele desconsiderou por ser mandado de segurança. A gente juntou, inclusive, antes da notificação da autoridade coatora. Mas, ainda assim, ok, juntamos posteriormente. Mas isso aí a gente entende que não deveria ter sido julgado o mérito, pelo menos, porque o mérito da demanda para a gente era a decisão do município, que exigiu algo que não tem determinação legal constitucional. E no momento que ele fez isso, ele gerou satisfação tanto para a gente quanto para o município de Beberibe, porque agora o município de Beberibe, como é que ele vai cobrar da gente um possível ITBI, já que falaram que o terreno imóvel não foi sequer integralizado. Então a gente entende desta forma, de que a decisão deveria ser, ao menos, ou reformada ou adaptada para que não gere insatisfação para ambas as partes. A gente está numa situação onde a gente integralizou o imóvel, mas como essa documentação ela foi juntada no processo administrativo já, por isso que a gente não entendeu que era necessário, porque o processo administrativo ele passa por uma fase documental, da análise de todos, está habilitada, pediu para no final ser proferido o parecer.
Então, passada essa parte do procedimento administrativo de documentação, documento de terreno, que é sempre a gente vai e vem muito grande, matrícula de imóvel tem que ser atualizada e tudo mais. Quando a gente apresentou isso, a gente viu que isso já estava preenchido o requisito. E fica uma questão apenas do parecer, mas do jeito que está... Que susto. Mas do jeito que está, ficou essa sensação de insatisfação. Justamente por conta da gente não saber o que fazer com a decisão. É para pagar o ITBI, existe excedente, porque ele desconsiderou o documento, mas deu um julgamento de mérito, entendeu? Então, seria mais ou menos nesse sentido, de elucidar algumas questões que a gente acha que são importantes para trazer nesse processo. Porque o nosso ponto principal pode o município de Beberibe exigir que a empresa demonstre que o terreno gere, tenha labor, trabalho, gere algum lucro para a empresa? Isso a gente não vê como uma determinação constitucional legal, mas isso não foi levado em consideração no julgamento, não foi julgado, não foi analisado esse ponto, que a gente vê como sendo o ponto nodal da questão para a gente. Porque isso pode gerar prejuízo para todos os contribuintes que é uma Beberibe, porque está fazendo isso com todos os contribuintes de lá. Acho que é isso que a gente tem para falar. De novo. Tá bom? Sim. Obrigado, doutor Danilo. Embargador Iracema, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Presidente, eu não tenho meu gosto necessário. Eu leio o projeto de emenda, que eu acho que é bastante esclarecedor. Constitucional, tributário, apelação civil e mandado de segurança, incidência do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis, destinada à integralização de capital societário de pessoas jurídicas, artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal, 88, imunidade que se limita ao valor do capital social a ser integralizado, entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 798. Então, estou mantendo a sentença. Ok. Para o resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 159, apelação civil. Sequência de 4 zeros, 238, dígito 51.2012. Em que é apelante? Thalita Alves Chaves Lima. E apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, doutor Marcelo Cordeiro de Castro, já vi que está presente. Doutor Marcelo, o senhor é o patrono da senhora Thalita Alves Chaves Lima, a apelante. E o voto foi no sentido de conhecer e prover o recurso da sua constituinte. Eu acho que esvazia a pretensão. Sim, senhor, eu quero só agradecer. Posso proclamar o resultado? Obrigado. Agradeço. Recurso conhecido e provido. Vamos agora à apresentação de voto de mérito. Chamo o item 1, agravo de instrumento 063-1843, dígito 23.2022. Que é agravante o Estado do Ceará e agravada Karen Cristine Oliveira Costa, da relatoria do desembargador Luciano. Na sessão de julgamento realizada no dia 13 de março, o desembargador Luciano, relator do feito, proferiu voto no sentido de suscitar ex officio questão de ordem, não conhecendo o recurso. Em seguida, a desembargadora Joris Magalhães Pinheiro, pelo visto dos autos para o melhor exame da matéria. Adiando o julgamento. E na sessão do dia 20 de março, a desembargadora Joris apresentou voto vista, divergindo da relatoria. Parcialmente, no sentido de rejeitar a questão de ordem suscitada pelo relator, devendo ser enfrentado o mérito do agravo de instrumento, sendo acompanhado pela desembargadora Vilalba. Então, a turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem. E fica, então, a relatoria agora deve apresentar o voto de mérito. Desembargador Luciano tem a palavra. Bom, eu coloquei aqui o voto de mérito, no agravo. Acho que o senhor já deve ter tido acesso. Preciso ler o... Não precisa. Mas é porque eu não tenho... Ah, sim, está certo. Não, tenho aqui, sim. Porque está na página... Já está na página seguinte. Então, o recurso foi conhecido e provido. A decisão é unânime. Eu chamo o item 50, o agravo de instrumento 062, 1210, dígito 16.2023. Em que é agravante Estado do Ceará e agravada imobiliária EPI Limitada,
é da minha relatoria. O desembargador Luciano pediu vista, vista concedida. Adiando o julgamento. Fechando o item 161, embargo da declaração civil, sequência de 3 zeros, 7529, distrito 4.2007, embargante Estado do Ceará, embargada Fernanda Benevides de Vasconcelos. Da relativa desembargadora Iracema. Esse desembargador Luciano também pediu vista, adiando o julgamento. Assim. Então, eu chamo agora o item 133, é a apelação civil 005, 0017, dígito 20.2020, apelante Estado do Ceará, e apelada Maria Adriana Vieira de Souza Lima. O voto da relatoria foi no sentido de conhecer e prover o recurso. A desembargadora Iracema divergiu e o processo irá para o julgamento com quórum ampliado, ficando adiado para a próxima sessão. E vamos convocar, então, o integrante da segunda Câmara de Direito Público para completar o colegiado, já que a desembargadora Jorisa está de férias. Processos adiados. O item 2, valor de instrumento 063-5244-30.2022. O item 25, apelação civil 017, 3164, dígito 10. Aliás, dígito 10.2013. Também adiado. Os dois, da relatoria do desembargador Luciano. O item 65, apelação civil, sequência de 4 zeros, 444, dígito 39.2019. Da relatoria da desembargadora Iracema. E retirados de pauta por indicação dos respectivos relatores. O item 3, embargo da declaração civil, sequência de 4 zeros, 218, dígito 39.2016, da relatoria da desembargadora Vilauba. O item 93, o agravo instrumento, 0639787, dígito 76.2022, da relatoria da desembargadora Iracema. O item 103, o agravo interno civil, 0627590, dígito 94.2019, da relatoria do desembargador Luciano. O item 141, apelação civil, 0050022, dígito 72.2020, da relatoria do desembargador Luciano. O 141, apelação civil, sequência de 3 zeros, 4873, dígito 75.2013, da relatoria do desembargador Luciano. Todos esses processos foram retirados de pauta por indicação dos respectivos relatores. E agora, vencemos a pauta em indago. Há algo mais a tratar na sessão? Bom, nada mais. Assim. Eu agora vou indagar cada integrante se confirma os votos lançados antecipadamente. Desembargador Iracema? Desembargador Luciano? Confirmo, presidente. Desembargadora Vilauba? Confirmo, excelência. Então, todos, eu também confirmo os votos lançados previamente. Então, todos os processos que não foram chamados aqui já estão julgados após a sessão e os votos serão disponibilizados no sistema. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.